parentes silvestres da famosa mandioca. A gente está interessado em espécies que possam agregar maior valor ou maior qualidade ou características interessantes especificamente na raiz da mandioca. Você também vai ver no programa de hoje. Os preparativos para o plantio da próxima safra de soja é o nosso assunto aqui em Mato Grosso. Na Serra Catarinense, os fruticultores investem em tecnologia para proteger os pomares dos efeitos da geada e aumentar a produtividade. A colheita do café arábica está chegando ao final no sul de Minas Gerais, mas os produtores já estão percebendo que a quebra da safra vai ser ainda maior do que o esperado. Nós viemos até o Instituto Butantan em São Paulo para buscar algumas dicas de como evitar acidentes com cobras em propriedades rurais. Agricultores da região centro-sul do Brasil já preparam o solo para o plantio dos grãos. Em Mato Grosso, está quase tudo pronto para começar uma nova safra de soja que pode ser recorde. As plantadeiras estão recebendo os últimos ajustes. Na lavoura, o maquinário está preparando o solo. Estamos em Campo Verde, região sudeste de Mato Grosso. Nesta fazenda, as áreas que antes tinham milho e algodão, agora vão receber as sementes de soja, por meio de 2 sistemas de plantio diferentes. Uma parte da propriedade está sendo feito plantio convencional, que é gradagem, subsolagem, incorporação de calcário. E na maior parte da área, sistema de plantio direto, que é o tradicional da propriedade, né? Praticar o plantio direto na palhada, tanto de algodão como na palhada de milho. Neste ano, por aqui, a soja será cultivada em 3.700 hectares. A área é a mesma do ano passado. O que mudou foram os custos de produção. O agricultor está pagando, em média, 40% a mais pelos mesmos insumos que foram usados na safra anterior. O vilão da história é o fertilizante, né? Nós temos aí alguns produtos específicos que a gente utiliza que tem aí um aumento de preço na casa de 250%, 270% de aumento. Para equilibrar as contas, o produtor espera resultados melhores para esta safra. Na anterior foram colhidas 62 sacas de soja por hectare. Cada uma foi vendida pelo preço médio de R$ 148. Neste ano, ele espera colher 65 sacas do grão por hectare e que as condições de comercialização sejam melhores também. Por conta dos custos, aumentos que houve nos fertilizantes, nos químicos, mão de obra, máquinas e etc., a gente espera contar com um preço de soja por volta de R$ 180 por saca. Em Mato Grosso, para esta safra, a soja será cultivada em quase 12 milhões de hectares. Crescimento de quase 3% na comparação com o ano passado. E o que está faltando para começar a plantar? Chuva. Daí uns 50 milímetros de chuva nós já vamos pensar em soltar uma plantadeira aí. Mas a previsão do tempo não é animadora. O volume de chuva no estado nos próximos dias deve ser abaixo do que o produtor espera. Além disso, a estimativa é de clima irregular. De acordo com os modelos de previsão mais estendida, eles indicam a consolidação da chuva no decorrer, entre final de outubro, decorrer de novembro, e aí ela ganhando força mesmo mais para o final do ano, no decorrer de dezembro. A falta de chuva pode atrasar o plantio da soja e, com isso, comprometer o período ideal para semear o milho de segunda safra que vem na sequência. A colheita do café está chegando ao fim em Minas Gerais. A falta de chuva e as geadas prejudicaram as lavouras e a safra deve ser menor. A colheita está no fim na propriedade do Tiago, em Ijaci, no sul de Minas Gerais. A seca atingiu em cheio o cafezal de 300 hectares e as perdas na produção devem chegar a 60%. Hoje o impacto para a gente aqui é muito grande, né? Então, questão de investimento, você começa a racionar, questão de custo fica complicado, porque hoje a gente tem café, tem um custo alto de produção e não está conseguindo colher, né?
Então os preços estão elevados, mas a gente não tem café para vender, né? A situação tá ruim também nas terras do Eduardo, em Lavras. Por aqui, nada se desperdiça. Aquela ali é uma colheitadeira de café diferente. Ela colhe o café que está no chão, o chamado café de cata. Muito comum nesse período de final de colheita. E num ano de quebra acentuada, esse tipo de colheita ganha ainda mais importância. Esse ano é ouro, né? Em função das adversidades climáticas que nós já tivemos, né? A safra quebrou bem. Então, esse ano a gente está aproveitando todo o grão que está no chão, porque a gente vai precisar dele, né? Para poder tentar, pelo menos, amenizar, né? Um pouco a quebra, né? De acordo com a Conab, a produção de café em Minas Gerais deve ficar em 24 milhões e 800 mil sacas nesta safra. Como a cultura tem ciclo bienal, num ano produz mais e no outro menos, o resultado, apesar de maior do que em 2021, está 28% abaixo do conseguido em 2020, último ano de safra cheia. A gente já tem 3 anos consecutivos de seca, 2020, 2021 e agora 2022. Depois tivemos uma geada intensa, um frio intenso. Esses problemas climáticos impactaram fortemente na safra agora colhida de 2022. O resultado de cerca de 4 meses de colheita fraca pode ser sentido nos armazéns das cooperativas. Os estoques da safra atual estão 16% abaixo da mesma época do ano passado. Esta cooperativa, em Campos Gerais, recebeu 56% menos sacas do que o esperado. Fica muito difícil a movimentação diária da cooperativa. Então, assim, uma venda regular, a movimentação seria em torno aí de 50, 60 mil sacas mês, a gente reduziu para 20 mil sacas mês. Então isso atinge um pouco em todo o nosso faturamento. Com menos grãos disponíveis, o preço do café subiu. A saca de 60 quilos está cerca de 25% mais cara que na mesma época de 2021. E tem mais café no Giro de Notícias da semana. As receitas obtidas com a exportação de café estão batendo recordes, mesmo com a queda de 5% no volume embarcado. Entre janeiro e agosto foram quase 6 bilhões de dólares, 61% a mais que no mesmo período de 2021. O preço médio da saca de 60 quilos exportada está 70% mais alto que no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, o líder indígena Vitorino Sanches, da etnia Guarani Kaiowá, foi assassinado por pistoleiros em Amambai. Ele foi executado com 5 tiros nas costas. Vitorino já tinha sido vítima de um atentado no começo de agosto, quando a caminhonete que ele dirigia foi atingida por 15 tiros. Desde junho, esse é o 3º assassinato de indígenas no município. O Brasil enviou mais carne bovina para o mercado externo em agosto. Foram 230 mil toneladas, embarques que movimentaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, crescimento de quase 16%. É o maior volume e a maior arrecadação já registrados em um mês pelo setor. No mercado interno, o preço do boi gordo teve uma pequena recuperação, veja só. Na sexta-feira, em Rio Maria, Pará, a arroba vista foi negociada por R$ 257. Bauru, São Paulo, 285, mesmo preço de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. A média CPEA, com os preços do estado de São Paulo, fechou em R$ 294,55, uma alta na semana de 0,8%. O frio é fundamental para o desenvolvimento das maçãs em Santa Catarina. Só que, em excesso ou fora de hora, pode trazer problemas. Por isso, os produtores apostam em técnicas e equipamentos para proteger os pomares nessa época de florada. O Ronaldo é produtor de maçã há mais de 4 décadas. Ele colhe cerca de 100 toneladas por ano na propriedade que fica no município de São Joaquim. A experiência ensinou que o inverno exige cuidados com a geada. Nós vivemos numa região mais fria do Brasil, então a gente tem esses problemas de primavera gelada. Vamos até dezembro, janeiro tendo geadas, então a gente sempre tem que estar procurando uma estratégia para se defender do frio. Para proteger os pomares, ele usa uma mistura à base de pó de serragem, óleo diesel, nitrato de potássio e água. Essa solução, que produz bastante fumaça, não deixa que a geada se forme durante a madrugada.
Aqui vamos dar uma olhadinha nas frutas. Embaixo da tela não está congelado, está orvalhada. Tanto a cobertura antigranizo como a fumaça estão auxiliando no aumento da temperatura, porque a gente pode ver lá fora que está branquinho de geada. Os fruticultores da Serra Catarinense também usam um sistema de congelamento, que serve como uma camada de proteção. Ele consiste em que o sistema é acionado durante a noite, né, antes de as temperaturas ficarem negativas, irrigando as plantas, né, molhando as folhas e flores das plantas, a fim de que ela vá formando uma camada de gelo, né? Então o gelo forma como uma espécie de iglu da flor, né, para ela suportar o frio daquela noite. Apesar da preocupação com as geadas, o frio na quantidade certa ajuda. Segundo a Epagre, órgão de pesquisa agropecuária, são necessárias mais de 800 horas com temperatura abaixo dos 7 graus para que as frutas se desenvolvam com qualidade. O uso de tecnologias ajuda a manter o ambiente ideal e melhora a produtividade. É isso o que a máquina de vento tem feito nesse outro pomar. Os sensores detectam um ambiente abaixo de 3 graus e as hélices produzem vento capaz de evitar a formação da geada. Já faz 3 anos que esse produtor ele tem esse sistema. Ele tinha perdas em torno de 70% da produção total da área. Então ele resolveu investir nesse sistema, né, de vento para diminuir as perdas que ele tinha. Então ele produzia numa safra normal em torno de 315 toneladas e antes, quando ele não tinha o sistema, ele produzia em torno de 100 toneladas. Só na última safra, o estado colheu 596 mil toneladas de maçã. O Ronaldo fez a parte dele e agora está na expectativa. Tem que fazer o possível para que a gente possa colher as nossas belas e saborosas maçãs. Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por quase toda a maçã produzida no Brasil. E veja a seguir. Minas Gerais é responsável por mais da metade de toda a produção de cachaça no país. Pequenos produtores estão se qualificando para expandir os negócios, sem deixar de lado a tradição.